Olá, meu nome é Caleb e eu não sei mais o que indicar. Oi, eu sou a Juliana e eu sou uma brasileira performando imunizada. Oi, meu nome é Luana e é a segunda vez que a gente grava episódio essa semana, porque o primeiro episódio foi perdido! Tristeza! A gente sabia que isso ia acontecer um dia, mas eu não estava preparado para isso. É a primeira em 3 anos de podcast, acho que foi uma boa média, mas ficamos arrasados, perdemos tudo que gravamos ontem, é isso, só queria compartilhar com o nosso público. E vocês estão escutando? O nome do livro! E aí a gente é tão fiel com o nosso programa, com o nosso podcast aqui, que a gente tinha gravado um programa que era um tema que foi o mais votado pelo grupo do Telegram dos nossos apoiadores. Só que a gente falou, putz, mas se a gente gravar de novo, perdeu toda a espontaneidade. Então a gente vai deixar para gravar um pouquinho mais para frente e criamos aí, outro tema. O tema anterior era Autores Amados, Livros Odiados, né? Que é um episódio que nós anunciamos. A gente vai pagar, aqui a gente tem dívida e a gente paga, né? Mas é isso, a gente resolveu tirar da cartola aqui um outro episódio para ficar mais divertido para a gente gravar aqui e espero para vocês escutarem. Exatamente. E esse episódio de hoje é o primeiro episódio em que todos os integrantes estão com os novos microfones. Caleb tá mostrando pro vídeo que não vai ter, Caleb. Para com isso, Caleb. É verdade. Pô, eu tava fazendo tipo aqueles anúncios, então eu tô fazendo de novo, mas agora eu estou descrevendo, né, para as pessoas que estão ouvindo. Coloquei a mão assim no fone, assim, sabe, virei o rosto de lado, tô dando um close, assim, só pra mostrar que... Mas vocês já estão percebendo porque minha voz já deve estar muito melhor. Sim, eu vou repetir a piada que eu fiz no outro, porque eu tô curioso pra ver a minha própria voz com esse microfone. Só queria dizer isso, só. Pra dizer, realmente eu tô realmente ansioso com isso. Estamos muito felizes, Ju. Não é o primeiro episódio que a gente grava, porque o primeiro foi o de ontem que a gente perdeu. Assim, vamos só reforçar, na verdade, o nosso compromisso, porque assim, a gente teve todos os problemas possíveis de internet do mundo, então a gente começou a gravar, já tava uma parte pequena, mas assim, a gente começou de novo a gravar e aí a gente perdeu. Assim, então só pra deixar ainda mais dramático. Queremos pena e comiseração aqui. A gente quer biscoito e falar assim, pô, gente, obrigado, viu? Nossa, o episódio tá saindo aqui, caramba, vocês são muito guerreirinhos. E, enfim, a gente tá muito feliz que vocês estão aí. Por favor, nos comentários, galera. Mas estamos felizes aqui de estarmos com os nossos microfones. Eu quero sempre exaltar aqui um comentário que a gente recebeu no nosso Instagram, do mês passado ainda, falando da Ju, né, estar com o seu microfone, e que agora ela teria uma voz aveludada muito melhor para poder criticar os fandoms aí do mundo, né, e falar de tretas e fofocas. Então agora eu e o Caleb, a gente também vai ter essa voz aveludada. Pô, eu espero que eu esteja à altura, né, agora, né, desse comentário aí, que a Juliana já tá brilhando já. Porque aqui tem compromisso com acabar com o fandom, entendeu? Com o quê? Eu fiquei esperando, né? Eu falei, com a verdade? Com a justiça? Também. Não, com a treta, com a fofoca, com o fogo do parquinho. Porque a gente é um podcast de literatura, mas a gente não usa monóculo, entende? A gente tá aqui pela brincadeira também. Então a gente agradece muito todo mundo que tá apoiando, que tá contribuindo, que tá compartilhando os nossos episódios. Se você ainda não conhece a nossa campanha de financiamento coletivo, ela tá no Apoia-se, né, Lu? Apoia-se / o nome do livro podcast, facinho de achar a gente. Se por acaso ficar com dúvida com alguma coisa, escreve pra gente. A gente colocou lá as categorias, enfim. Acho que tá sendo bem legal, assim, a gente fica emocionado, né, pelas coisas e parece que não, mas o microfone faz a diferença, assim, acho que vai ser bem importante. A gente já tá vendo o aplicativo, um programa para fazer uma edição melhor, enfim, algumas outras coisas, então a gente agradece muito o apoio. Isso aí, mas qual foi o tema que nós inventamos aqui? The Flash, rapidamente, quinta-feira o episódio sai amanhã. Qual é o tema? Eu acho que quem tem que falar o tema é a pessoa que está vacinada, no momento da gravação. Ostentando vacina. Exatamente, não, e Pfizer ainda, né? Mas, por favor, Juliana.
Então, a gente pensou... Na verdade, a sugestão da Lu foi, então, fazer indicações de livros para ler na fila da vacinação, né? Porque, enfim, quanto menor... Porque, querendo ou não, as pessoas dizendo que a gente é cringe, que a gente é velho, a gente ainda é jovem. E quanto mais jovem, maior a fila de vacinação, concordam? Porque tem uma população aí um pouco maior. Então, vai acontecer de ter fila. Infelizmente, mas felizmente, porque é uma fila feliz, é uma fila boa, não é mesmo? É a fila da alegria. Mas e por que não levar um livrinho para ler durante essa espera? Então, livros para ler na fila da vacina. Essa é o mote aqui das nossas indicações. Você tem história de fila, Ju? Não, então, eu tava comentando até um pouco antes com o Caleb, porque foi muito rápido. Eu moro num bairro que eu acho que tem isso, tem muito velho. Então, tem muito velhinho, né? Especificamente, assim, eu moro um grande bairro, que é o Butantã, mas especificamente no bairro que eu moro, tem muito velhinho. E aí o posto de saúde, enfim, na época das primeiras vacinações, tinham filas muito grandes. E a vacinação para a Covid, ela não está acontecendo no posto em si, mas numa igreja. Então, assim, é uma igrejinha pequenininha que é na porta da igreja. A gente não entra na igreja para tomar vacina, nada disso. E assim, tinha 2 pessoas na minha frente na hora que eu cheguei. Eu falei, nossa, vai ser 5 minutos eu saio aqui imunizada. Daqui pra Liberdade. Mentira que tem a segunda dose, mas enfim. E aí... a minha história é que a galera tava muito enrolada, não sabia o que tava fazendo, assim, eu acho que era a primeira vez deles ali, sabe? Então porque aí começou a chegar umas pessoas para tomar a segunda dose, e aí eles não sabiam para onde mandar a pessoa, sabe assim? Mas foi super rápido, porque é isso, assim, é um bairro que tem esse posto pequenininho, e acho que tem o posto do Butantã, né, do Instituto Butantã, que esse deve estar bombando, deve estar tendo, sei lá, rave na frente e tudo mais. Eu achei melhor ir por um posto mais vazio. Então foi bem tranquilo, assim. A única coisa foi que, assim, sabe? Então eu fui querer ser toda solícita, né? Chegou o cara, tipo, o que eu faço? Eu, não, moço, entra naquela fila ali, que ali você preenche o cadastro e tal. Aí a moça chegou e, tipo... Ela mudou de ideia, que aquela não era a fila do cadastro, aí o cara ficou olhando pra mim e eu, tipo... Mas... Nada, Juliana viu que a próxima era Pfizer, ela falou, moça, é aquele ali, ó, mandou o cara pro outro lado pra ela passar na frente. Esse é um ponto importante, que no posto da Ju tinha as 3 vacinas pra tomar e era aleatório, né, Ju? Tinha as 3. Eu e o Caleb até falamos aqui sobre, quem sabe, um sorteio, né? Jogar todas as vacinas pra cima, assim, e aí a que pegar a vacina. Eu acho que esse seria o melhor método, viu? Podia ter rinha de seringa também. Você sai no tapa pra, tipo, jogam assim as seringas assim num ringue. E aí quem chegar primeiro... Esse é o Brasil que a gente quer. Juliana, vamos fazer assim. A gente faz essa primeira versão e aí quando cair um pouco a audiência, a gente manda essa segunda versão, assim, que eu acho que vai ser... Tipo, segunda dose é só assim. Você quer a segunda dose? Aqui, ó. Tô aqui, ó. Vai lá pro ringue, toma. Imagina quem tomou Janssen, que é uma dose só. Tipo, não, quem quis... tipo... alguém falou, algum humorista falou, é Pokémon raro, né? Tipo... Mas eu só queria tomar Janssen por isso, porque era uma dose só. Mas enfim, é Pokémon raro, então eu tô feliz com qualquer vacina. Mas você tomou ela, a Pfizer. Tá passada, eu quero a Pfizer. Eu acho que, assim, foi por conta da nossa tag que a gente gravou, assim, que o universo deu uma... Vai, vamos lá, e jogou, assim, a Juliana na frente da Pfizer, eu acho, hein? Bom, eu ainda não vacinei, mas eu fui com meu marido vacinar aqui em Paraty, né? E eu até compartilhei no grupo de apoiadores que a vacinação aqui foi no mercado de peixe. E é verdade isso. Eu postei fotos no Instagram. Foi muito bom. No mercado de peixe. Então, acho que a ideia ali era, né? Você tá ali na fila, aproveita e compra um camarãozinho, já vai pensando na janta. Eu acho que é mais ou menos essa a ideia. A gente ficou umas 2 horas na fila, dava pra ter levado um livro. Puta, dava pra ter adiantado aí uma leitura. Não, e é bom que aí o gelo que sobra da conservação da vacina já vai pra conservar os peixes.
Juliana, talvez, assim, a pergunta que fica aí pros ouvintes é se eles acreditam que aquele gelo do posto é de fato com água filtrada, né? Já pararam pra pensar nisso? Eu tô num momento muito drinks na minha vida, né? A gente tem uma amiga, a Sol, aqui, que tá me ensinando a fazer drinks, e eu não tenho gelo mais, né? Não tenho nem mais geladeira. Então eu sou obrigada a ir no posto, Caleb, comprar aqueles gelos. Então isso sempre me passa pela cabeça. Tô encurtando a minha vida? Talvez? Não sei. Pelo álcool? Não. Pelo gelo? Provavelmente. Mas o álcool mata os bichos, pasteurização, porque congelou e aí depois ainda você tacou álcool. Será que é água da chuva? Então, pra mim, assim, eu acho que no mínimo é água da chuva. Sim, de verdade, assim. Eu gosto que, assim, a gente, né, quem veio aqui esperando um episódio de literatura tomou ciência. Toma a ciência aqui, ó. Ciência precisa aqui com geles e, enfim, gelo. Mas não são fake news, só são informações terrivelmente equivocadas. Exatamente. Por favor, assim, com boa intenção. De pessoas que cresceram na década de 90 e 80, em que a gente fazia esse tipo de coisa. Não vamos nem indo. Podia fazer um episódio, tipo, como foi crescer nessa época. Assim. Vocês tomavam suquinho de feira? E eu pensei, Luana, te juro, olha, eu pensei exatamente isso. Eu falei assim, as pessoas, a gente tá criticando. Umas embalagens de plástico que tinham formatos assim, e o que eu e os meus amigos mais adorávamos era o que era uma arma. Bolsominion antes de ser modinha, né? Não, e só uma coisa, eu lembro que tinha um que eu gostava muito, que era em forma de jacaré. Olha, já era um, né, da vacina aí. Eu acho que eu gostava dos de bichinho também, tipo peixinho, não sei o que, mas eu adorava. Tinha uns que vinha em forma de gnomo, né? Tinha umas coisas assim. E eram cores radioativas, né? Você olhava aquilo e pensava, câncer. Muito! E eu moro perto de um parque, né? E aí tinha um moço, assim, é um parque muito pequenininho, não tem ninguém, e tinha um cara que vendia sorvetes artesanais. Cara, se eu não morri até hoje... Eu só pensei em sorvete. Só uma coisa. Eu encontrei um desses negócios recentemente. Recentemente, em algum momento nos últimos 2 ou 3 anos. E, cara, foi terrível, assim, é um negócio, assim, criança não tem distinção, né, assim. Vocês beberam? Sim! Sim. Botou na geladeira e brau. Tamo vivo, né, o que importa. Foi horrível, mas eu fiquei tão empolgado que eu encontrei, cara. Mas você não deu pros seus sobrinhos, né, pelo amor de Deus. Não, mas eles gostam do eu não sei, enfim... Eu sei que eu vou entrar numa seara que é difícil agora, que é nome das coisas do Brasil, né? E da quantidade de nome que as pessoas ficam, não, mas esse nome tá errado, né? Sendo que pode ter outros nomes, que é o gelinho. Eu tomava o gelinho. E os meus sobrinhos adoram. Eu chamava de geladinho. Ou sacolé. Aquilo também é com a água da chuva, né? Não, total. Mas eles gostam eles gostam não. Eu não encontrei mais aquele no saquinho transparente sem marca nenhuma, né? Pelo menos aqui não tinha muitas opções, né? Então eles gostam de um que é mais industrializado. Tipo, tem uma marca no saquinho, mas eles adoram aquilo. E qual é a cor? Azul, claro. Exatamente. O que eles gostam é... você quer esse lanche? Não, eu quero o de gosto azul. Eu acho engraçado o gosto azul. Na minha cidade sempre tinha uma janela com vende-se sacolé. Exato! Essa é a época da inocência. Aí veio a indústria e acabou com o nosso sonho. Eu fico pensando se essas... Porque era sempre uma idosa, né? Era sempre uma senhora que vendia esses sacolés, esses geladinhos. Será que eles odiavam os jovens e queriam ver todos eles mortos? Ou será que eles eram os velhos fofinhos, sabe? Que usavam água filtrada? Eu tenho essas duas vertentes na minha cabeça, essas duas narrativas. Eu não sei, eu quero acreditar que eles eram velhos fofinhos, assim, né? É porque quanto mais eu envelheço, Caleb, mais eu percebo que eu não vou ser uma velha fofinha. Puta, sério? Eu sempre achava que eu ia ser aquele velho que arrumava confusão, assim, sabe? Que ia no banco, que eu vou atrapalhar as pessoas, assim, minha função vai ser atrapalhar as pessoas. Cara, se não for pra atrapalhar as pessoas, eu não vejo sentido em envelhecer. É claro que eu vou causar. Sabe? Eu acho que você é aquelas velhinhas que só quer paz, do tipo, me deixa sozinho. Você, Juliana? Você não gosta do jovem, Juliana? Como assim? Agora, imagine daqui 40 anos.
Não, eu tipo, véia ermitona, tô dizendo, assim, sabe? Quero ser Tipo, ermitona. Eu vou ser daquelas velhas que pegam o metrô às 8 da manhã, sabe? Só pra pegar lugar do jovem trabalhador. É isso que eu vou fazer. O meu pensamento era nesse sentido também, assim, sabe? Tipo, eu queria que o jovem olhasse pra mim e pensasse por que esse velho tá acordado a essa hora. E a resposta vai ser porque eu posso, porque eu quero. Exatamente. Pô, Juliana, eu achei que a gente tava junto nessa. Sem graça, Ju. eu tô sem graça. Eu tô na paz hoje. Só porque tomou vacina, né? Ontem tava aí desejando a morte das pessoas, né? De uma pessoa específica, não vamos deixar aqui no ar. Quem será, né? Não vamos revelar. Uma pessoa específica, enfim, que quase todos desejam a morte, mas assim, aí agora tá paz e amor, te falar, viu, Juliana? Então vamos às nossas escolhas para ler na fila da vacina? E tem que justificar, hein? Livros para ler na fila da vacina, justifique sua resposta 3 laudas, por favor. Quem começa? Fala só pra não começar, né? Sim. Quer que eu comece? Eu quero, Juliana. Tá bom. Então eu vou começar com o livro. Eu tinha escolhido esse livro pelo fato, enfim, já dada a minha experiência, que foi uma fila até que curta, eu falei, vou pegar um livro curtinho. Né? Aí eu escolhi um livro curtinho, tem quase 80 páginas. É um livro de cartas também, que é uma leitura rápida, então é um livro rápido de se ler. O livro, e é muito bom, eu gostei muito, eu não tinha falado dele acho que nenhuma vez aqui no podcast. Eu li durante a pandemia mesmo, acho que foi ano passado, no mês que eu tive um mês de muitas leituras, e depois eu nunca mais li mais nada. Que é esse aqui, chama Querido Diego, Sua Quiela, de uma autora chamada Helena Poniatowska. Acho que é assim que fala o nome dela, porque ela é francesa, mas filha de pais poloneses. O pai era um polonês e a mãe era uma mexicana, ou seja, uma grande salada. Esse livro aqui, depois que eu comecei, né, fui dar uma olhada nele, né, que eu relembrando assim, eu vou contar uma história que talvez lembre alguma coisa. Qual a história? Diego aqui é o Diego Rivera, o marido da Frida, porque assim, ele vai ser conhecido como marido da Frida e não como, enfim, como um grande artista. É o marido da Frida mesmo. Na década de 20, Diego, ele viveu algum tempo em Paris, fazendo uma residência artística. Ele já era realmente, já tinha muitos amigos artistas, ele já circulava ali no meio. E aí, nessa viagem que ele fez a Paris, ele conheceu a Angelina Beloff. A Angelina Beloff era uma aprendiz também, ela é russa, e foi para Paris por uma bolsa, né, de estudos na Escola de Artes de Paris, enfim, não sei o nome exatamente. E ele se casa com ela. Só que na década, mais ou menos em 21, ele precisa voltar para o México. E ele dá um ghosting nela, assim. Ele desaparece. E aí ela começa a escrever cartas. E ele nunca responde. Essa história lembra alguém, amiguinhos? Enfim, ela mandou muitas cartas e ninguém respondeu, né? Então, qualquer semelhança aí com o nosso presidente, com a nossa presidência da República é mera coincidência. Depois que eu me toquei que tinha essa coincidência das cartas não respondidas. Então, esse livro aqui especificamente é uma recriação, né, da Helena Poniatowska, dessa história, né? Dessa história da Angelina e algumas cartas que ela tá mandando pro Diego. Porque, enfim, ela engravida, ela perde o filho. Durante o relacionamento deles, né? Eles perdem o filho e aí ela começa a ter dificuldades financeiras, afinal de contas tinha acontecido a Revolução Russa.
Então, ela meio que perde a bolsa e não tem muito como viver. Então, ela tá vivendo de favores de amigos que estão em Paris. E o Diego simplesmente não manda dinheiro para ela, sendo que eles são casados no papel. Aí ele acho que mandou uma vez, assim, uma remessa, sabe? De dinheiro, e foi por isso mesmo. E aí ela começou a ter contatos com os amigos deles, com curadores de arte e tudo mais, e aí falaram, não, vamos comprar algumas coisas suas e tal. E aí ela envia algumas gravuras de Paris para o México para o Diego opinar. E ele nunca devolve. Olha que pessoa boa, que pessoa joia foi Diego, não é mesmo? E aí, enfim, é toda essa história horrorosa, mas é muito bonita, as cartas são muito bonitas. E essa, assim, é uma história dessa mulher, assim, é uma história da Angelina, é uma história fascinante, porque aí tem uma hora que ela vê que, enfim, essa relação, o Diego simplesmente ignora a existência e vai tentar viver sua vida, só que o sonho dela, de tanto ouvir o Diego falar, né, isso já é parte da história real, né, o livro para nas cartas, né, mas assim, a Angelina, ela tinha um verdadeiro fascínio para conhecer o México. Ela queria muito morar lá, ela estava aprendendo espanhol, ela estava querendo conhecer a família do Diego, ela tinha realmente esse fascínio pelo México. E aí, na década de 30, alguns amigos conseguem fazer com que ela vá viver no México. E ela nem procura o Diego, ela simplesmente vai para lá e ela vai dar. Né, eu fui pesquisar a vida dela, né, depois que eu terminei. Esse livro saiu pela Mundarel e tem uma pequena biografia, tanto dela quanto do Diego, né? Mas assim, uma biografiazinha assim, de um parágrafo e tal, mas já dá umas pistas, assim. E aí ela foi realmente até o fim da vida, ela foi dar aulas de arte, né, numa galeria de arte pública lá do México, ou seja, ela conseguiu uma carreira, mas meio que ela ficava meio que à sombra do Diego, né, porque as pessoas conheciam ela como esposa do Diego, mesmo eles não vivendo juntos há muitos e muitos anos. Mas é isso, né? Mais uma história de uma mulher apagada da história por conta de um cara, enfim. É bem complicado, né? Mas, assim, eu recomendo muito por isso. Assim, é um livro que você lê muito rápido. Ele tem essa coisa das cartas, né? Eu acho que tem essa velocidade, assim, essa fluência. E as cartas são muito bonitas, né? Tem, obviamente, essa questão da solidão e tudo mais, mas são muito, muito bonitas. Então é isso, eu recomendo bastante. A hora que você falou da resposta das cartas, eu fiquei... Hã? Mas aí você fez um gancho, ó. Eu achei criativo também. Os trocentos e-mails da Pfizer. Da Pfizer, galera. A hora que você falou, eu fiquei... Lembra alguma coisa? Eu fiquei meio... Tá. Fiquei tentando fazer um... Tá, homem sendo escroto, tá. Né? São as opções, são muitas, né? Posso ir, Lu? Vai lá, Caleb. Eu, como ainda não peguei a minha fila vai ser amanhã só, não sei ainda, então tô nessa dúvida, e como eu falei antes, tá ficando difícil escolher os livros aqui, porque já são 3 anos de podcast aí, então, né, fico forçando um pouco. E aí eu escolhi um livro que eu tinha lido em inglês, mas saiu aqui em português também, que é uma HQ chamada Aquele Verão, da Gillian Tamaki e a Mariko Tamaki. Elas são primas, né? Eu não sabia que elas eram primas, achei que fossem irmãs. Esse quadrinho, primeiro que eu achei ele lindo, assim, para quem ainda não viu, ele é todo em tons de roxo, de azul, não sei exatamente, é um azul, mas parece meio roxo. Eu achei essa escolha maravilhosa, né? E o segundo é que ele tem um quê de nostalgia, de passagem da adolescência, que eu acho muito legal, assim.
O livro narra a história da Rose, né, que é uma das meninas, e ela tem uma amiga que é a Wendy, que elas passam esse verão, costumam passar esse verão numa praia, né, no Canadá, onde se passa. As duas têm entre 10, 11, 12 anos, assim, não fica muito tão claro assim, mas elas estão na fase, na verdade, para entrar na adolescência, então tem essas questões de amadurecimento, né? A Rose, ela tá num momento mais difícil, porque ela tá num momento mais vulnerável, talvez. Os pais dela estão brigando muito, né? Enfim, não conseguem ficar juntos sem brigar, e isso tá afetando muito ela. Ela encontra essa amiga Wendy só, né, nas férias, né? Amiga de férias, vamos dizer assim. E a Wendy tá em outro, assim, ela tem uma vida um pouco mais, não sei, segura, mas assim, mais sem tantos problemas, assim, e tá numa fase um pouquinho diferente da Rose, assim, com outras questões. E o livro não tem um arco narrativo do tipo, olha, acontece isso, mas ele se passando, ele se desenvolve meio lentamente, assim, sabe, com episódios e algumas questões e elas vão descobrindo algumas coisas. Tem um momento que elas conhecem os outros meninos um pouco mais velhos. Uma delas, né, vai se encantar por um menino, mas tem essa questão da diferença da idade, né? Essa questão do amadurecimento, acho que talvez é o tema principal, assim, da HQ. Só que é muito bonito, assim, sabe? Eu acho muito bonitinho, assim, sabe? Tipo, muito a forma como é desenvolvido, né, a trama. Então tem essa morosidade mesmo dos verões e das coisas que a gente passa quando a gente é jovem, né? No sentido acho que não nesse sentido tradicional americano do verão, pelo menos não foi, mas sei lá, eu lembro quando eu era criança que eu ia pra praia, sabe? Tipo, ia pra Praia Grande, ficar umas 2 semanas lá, então tinha essa mudança de ares e tudo que traz tá nesse lugar de praia, nessas condições, e claro, influenciado pelo que elas estão vivendo, né? Pelos que elas estão passando e que elas estão sentindo. Eu acho muito sensível, assim, sabe? É uma história muito muito bonito, assim, na verdade. A construção das imagens, eu gosto do traço, né, da Gillian, né? O roteiro é da Mariko, a arte é da Gillian. Tem uma coisa meio leve e acho que essa questão das cores, assim, tem uma construção que me parece muito nostálgica, né? Assim, me remete a essa ideia das experiências, das lembranças, né? De coisas que a gente passou ou a gente viu em filme, né? Então acho que tem algumas referências aqui ao longo da HQ, mas ela é muito, tipo, cara, para quem acho que não tá acostumado a ler HQ, é uma ótima, sabe, tipo, para todas as idades, pensando para quem gosta, para quem não tá tão acostumado, assim, acho um quadrinho muito sensível, assim, muito bonito, e esse tom quase que episódico, né, das coisas que tem consequência em algumas delas, obviamente, né, acho que tem uma hora que cresce um pouco uma situação, mas assim, não é aquela, vai acontecer, não, você vai curtindo mesmo, assim, como se você estivesse acompanhando essas duas garotas das passagens, né, os ritos de passagem são sempre difíceis, né, são sempre delicados, né, acho que tem, e o momento de cada uma, né, então eu queria indicar esse para ler na fila da vacina, porque eu acho que apesar do tamanho, né, ela tem acho que pouco mais de 300 e poucas páginas, quase 350, passa muito rápido, assim, sabe? É um quadrinho muito saboroso para ler e com passagens muito líricas mesmo, assim, sabe? Tipo, tem uma beleza, tem uma leveza, tem um movimento no quadrinho, né? Eu acho que o traço da Gillian é muito dinâmico, assim, sabe? Tipo, é muito expressivo, enfim, eu gostei demais, assim, achei um quadrinho que eu super recomendo. Acho que eu vi gente falando, né, mas acho que vale a menção, assim. Ele ganhou lá fora o Eisner, né, teve até uma polêmica que ele foi banido em algumas bibliotecas, né, porque ele tem um tema sensível, vai falar de aborto, de algumas outras questões de uma forma mais livre, né, assim, acho que sem muito
preocupação em ser... Mas é muito sutil, né? Não, é muito sutil. Eu acho, assim, quando eu vi essa notícia, Judy, falando, olha, que ele foi banido, eu falei, nossa, mas ele fala de uma forma tão... eu acho que o mais perturbador, Ju, é porque são duas adolescentes e nessa narrativa, né? Assim, acho que nessa visão, né? Eu preciso reler, porque eu não lembro dessa parte especificamente. Mas assim, eu acho um baita quadrinho, assim. Eu fiquei com vontade, enquanto eu falava, eu fui dar uma olhada nele aqui, eu fiquei com vontade de reler, assim, porque achei ele meio good vibes, assim. E eu realmente acho essa escolha dos tons, do roxo, do azul, da sobreposição, né? Eu vi uma entrevista com as duas que de influência de mangás, né? Tem um pouco até do traço, se a gente pensar um pouquinho, assim, mas principalmente ela falou, esses mangás antigos, que eram feitos em uma cor só, né, em azul e tudo mais, mas acho que o principal sentimento é de nostalgia, né? Nostalgia, acho que com a ideia dessas cores, enfim, desse tom. Enfim, fica aqui a recomendação do quadrinho que saiu aqui pela Mino, né? Aquele Verão, que é muito, muito, muito legal. Eu amo o fato das autoras serem primas. Porque até isso tem a questão da nostalgia da praia, né? Da adolescência. E assim, Lu, na entrevista que eu li, falou que muito foi da vivência da Gillian, que é a desenhista, né? Então eu achei engraçado, né? Até meio do tipo, dar uma ideia, além do legal delas serem primas, é baseado na ideia, não da roteirista, mas de quem tá desenhando. Então acho que faz uma mistura, assim, sabe? Enquanto o Caleb falava desse, né, aquele verão que eu também gosto, eu gostei bastante, enfim, eu fiquei lembrando de um outro quadrinho que é de verão, que chama... Ai, Deus, Histórias de Verão? Não. Aqueles 3 do SESI. Puta, maravilhoso, né? Melhores. Do Cidru. Nossa, eu tô esperando o 4º volume, que não chega. E não sai. E a história do cara, desse Zidru, que ele é francês, mas ele passava normalmente as férias nas praias da Bélgica. Verões felizes. Verões felizes. E aí são, assim, anos específicos, assim, então cada assim, e não segue uma ordem cronológica, né? Não, ele segue o contrário, João. O que eu acho ainda mais surpreendente, né? Ele vem do mais velho, vai ficando mais novo, né? Nos outros, né? Até o 3º volume, né? É de uma nostalgia, assim, é muito gostoso de ler. E assim, uma vez eu vi um cara na feira da USP indicando pro amigo. Ele falou assim, não acontece nada, mas é muito bom. E é isso aí, sabe? Gente, pra quem não leu, assim, é espetacular, assim, acho que foi uma das coisas mais legais que eu li nos últimos anos. Eu tô na expectativa desse 4º volume que não sai nunca, assim. Quem até me deu de presente ele foi o Hermida, ainda que ele acho que trabalhou na época do SESI, assim, falou, você vai gostar disso daqui. E é maravilhoso, assim, é maravilhoso. Nossa, realmente nada acontece, nada, assim, é uma família indo viajar e, putz, e a dificuldade de uma família ir viajar e ponto, né? E você, Lu? Quando você estiver lá no mercado de peixe, olhando o mar, olhando os camarão, o que você está pensando em levar? Olha, eu vou ser muito previsível aqui, desculpa a sociedade, e eu vou falar de livro de pandemia, né? Vamos falar de livro de pandemia, porque foi a primeira coisa que eu pensei. Eu poderia indicar o ensaio sobre a cegueira, que, aliás, estourou de vendas. Eu não sei se vocês lembram disso, mas no início da pandemia, quando as pessoas não tinham desistido ainda de ler tudo e só ficar num cantinho do quarto em posição fetal, vendeu muito o ensaio sobre a cegueira. Mas a gente tem um episódio, né, só sobre ele, que é o Nome da Leitora, com a Nath Rainha, que é um dos meus episódios favoritos do Nome da Leitora. Então, se vocês não escutaram, vão escutar. A gente fala bastante do ensaio sobre o Saramago, né? Eu poderia ter falado do Dentes Negros também, que é um livro de um autor nacional, André de Leônidas, que eu adoro. Apocalipse no Brasil, em Goiás. Então fica aqui a curiosidade, vale a pena também. Mas eu quero falar sobre o Eu Sou a Lenda, porque outro dia a gente estava comentando sobre esse livro no grupo de apoiadores, e aí eu lembrei e falei, nossa, esse livro é legal, né? Fazia tempo que eu não pensava nele. Ele é do Richard Matheson, foi publicado na década de 50, e ele é um livro sobre vampiros, mas
o legal desse livro, né, o que foi uma inovação para a época, é que o Madison, o autor, ele tira todo o sobrenatural dos vampiros, né, todo o elemento mágico, místico, talvez, né, todo o drama lá, e ele vai privilegiar um enfoque muito mais realista. Então, as pessoas se tornam vampiros por conta de uma epidemia, né, mais especificamente por conta de um bacilo. E o protagonista do livro, uma das missões lá que ele coloca a si mesmo, ele vai colocando várias missões para ele cumprir. Uma dessas missões é justamente entender essa doença, como que acontece, como que ocorre a transformação. Então vão ter passagens dele na biblioteca, tentando aprender a usar um microscópio, enfim. Mas é isso, né? É uma epidemia mesmo. Então, saudades quando a epidemia era um capítulo da história ou tema de ficção científica, não é verdade? E eu gosto desse livro também, além disso, né, de ser um enfoque que eu acho bem original, assim, principalmente para a época, é que, na real, o grande problema desse protagonista, a maior ameaça não são nem tanto os vampiros, é o tédio, porque ele está sozinho no planeta. Né? E ele perde completamente o seu propósito, ele não tem mais companhia, ele não tem mais futuro, ele não consegue mais extrair um significado ali da própria existência. Então a gente vai acompanhando esse personagem e se degradando mesmo, se acabando, ele vai consumindo cada vez mais álcool, né, se afundando na bebida. Então ele é um livro que, além da questão da epidemia e vampiros, ele fala muito sobre essas reflexões mesmo, de qual é o significado da nossa vida, né? Como é importante a gente ter esse sentido, né, de uma existência, ou conseguir extrair algum tipo de lógica da nossa própria vivência. Então é um livro que eu gosto muito, assim, eu fiquei bem surpresa quando eu li ele. Eu tô cada vez querendo ler mais e pensando mais em livros de ficção científica, é algo que eu gosto muito e passei muito tempo sem ler, então agora eu tô meio que entusiasmada, assim, meu momento ficção cientifiqueira. Então vou deixar aqui a indicação. Não sei, vocês querem mais epidemia? Não sei se vocês querem mais epidemia, mas se vocês quiserem, essa aí é uma boa opção. Acho que é uma leitura que faz sentido na fila da vacina. Tá pouco de epidemia, né, Lu? Tá pouco. Você tá sentindo que já tá passando? Você já tá pronto pra encarar? Toma essa aqui, então. Mas esse livro é bem legal, gente. Leiam, esqueçam aquela bobagem daquele filme, o Will Smith aí estragando as ficções científicas. E o livro é legal, confiem e vão ler, que é bacana. A minha parte preferida do filme é o Pastor Alemão. Que acontece o quê? O problema de ter bicho em filme você sabe o que vai acontecer, sabe? Eu já fico nervosa. Quando eu vejo um bicho no filme, eu já fico nervosa. Putz, dá uma agonia, cara. Ele tá ali pra um motivo, né? Pra não deixar você triste. A não ser que você esteja assistindo Bud, que é o cão que joga basquete. E outros esportes. Mas começou com basquete. Pior que isso, só a categoria de filme de bicho que a gente sabe exatamente o que vai acontecer, né? Eu não vejo mais. Juliana viu há um tempo atrás, aí eu falei, não, isso aí não tem como, não. Porque eu falei, ele morre no começo, ele começa morrendo, tipo, estou morrendo, deixa eu contar a minha história. Meu amigo Enzo, o dono é um piloto e ele gosta de velocidade, enfim. E aí eu falei, não, ele já morre no começo, não tem como ficar mais triste que isso. Tem spoiler, tem sim. Corta pro narrador, né? Sim, tem sim. Quem tá chorando? Minha gata tá revoltada aqui. Que foi, Penélope? Acho que ela tá caçando. A P, ela tá meio velhinha, né? Então ela não consegue mais caçar. Então a tática dela é, ela chora de forma muito fofa e ela espera que o bichinho se suicide, sabe? Morre de fofura. Ela tá trabalhando com o melhor que ela tem, gente, né? Tá fazendo realmente o melhor que ela pode. Ai, maravilhoso. Vai, Ju. Então, eu vou indicar um outro. Esse também eu li acho que no começo desse ano. É um quadrinho, faz tempo que eu não indico quadrinhos aqui. O nome do livro é Mundo Mulher e a autora é Aminder Dhaliwal, eu acho que é isso. Ela tem ascendência indiana. Esse livro saiu pela Conrad. E assim, ele tem um formato como se fosse uma coletânea de tirinhas, né? Mas é aquelas tirinhas que você, né, que formam uma narrativa.
né? Então tem história, é que nem um Peanuts da vida, um Snoopy, né? Que você pode ler independentemente, tem as histórias independentes acontecendo, mas sempre tem a história do futebol, sempre tem o Halloween, então, né, tem aquela narrativa fechada. E nesse caso é basicamente isso também. Então começa o quadrinho explicando o que é esse mundo mulher, que, enfim, né, já que a Lu começou aqui a falar de vírus, aconteceu um vírus em que todos os homens morreram, né? Enfim, isso já tem, né, os homens, no caso, homens mesmo, não a humanidade, né? Porque a gente tem esse costume de achar que homem é a humanidade, né? É homem. Todo mundo com o cromossomo XX? Não, XY. Todo mundo com o cromossomo XY morreu. Acho que acho que, se não me engano, até fala isso no começo, né? Que a doença pegava por conta do cromossomo Y, né? Por isso que as mulheres sobreviveram e tudo mais. E aí, assim, se passou muito tempo, né? Então, nessa sociedade que só mulheres viviam, né? Elas conseguem um jeito, enfim, de engravidarem, né? Hoje em dia já é possível, né? Enfim, essa questão da célula de uma mulher com o óvulo da outra, enfim, já é possível, então a reprodução continuava a acontecer, né? Algumas mulheres se voluntariavam a engravidar, elas queriam engravidar, então elas... E aí a sociedade vai se mantendo dessa forma. Mas é um quadrinho de humor, tá, gente? Não é... Porque tem um outro quadrinho que tem um pouco essa premissa, que é o Y, o Último Homem, que é bem legal também, eu não terminei de ler, mas eu tava gostando muito. Inclusive, eu queria voltar a ler. Viu, Caleb, se você ainda tiver com eles. Não, tá aqui. Você viu o da série? As fotos, já tem no meio que já tem série? Acho que vai ser a série, acho que pela Amazon. Caramba! Assim, já tem imagem e tal. Maneiro. Esse do Y, ele é mais aventura mesmo, né? Esse é bem de humor, assim. E aí tem algumas coisas engraçadas, né? Então tem tem as histórias de relacionamento, né? Tem é meio que uma comunidade, mas tem uma presidenta, mas é uma presidenta tipo que leva mais em consideração, né? São comunidades pequenas, e aí cada povoado tem um nome diferente. E aí, por exemplo, a cidade dela chama Coxa da Beyoncé. Porque, tipo, eles olham o mapa, assim, então é, tipo, a barriga da Beyoncé. Tipo, é como se o mapa do mundo fosse a Beyoncé, sabe? Tipo, como se ela fosse, né, uma divindade. Enfim, tem gente que acha que é de fato, né? Então, né? Então, tem o fandom tem que acabar, eu queria dizer aqui, se eu não falei hoje. Enfim, mas eu não tenho nada... É que eu achei engraçado, né? Porque aí mostra o mapa e tem, tipo, a canela da Beyoncé. E aí a história se passa as histórias são das moradoras da coxa da Beyoncé. Das coxas da Beyoncé. Então tem essa coisa dos relacionamentos, né? Então tem algumas mulheres que querem ter relacionamento aberto, outras querem casar, outras querem engravidar, né? Vai tendo essa dinâmica entre elas. E aí tem uma senhora, que é a avó, que é a avó e uma netinha. E a netinha é muito curiosa, ela quer saber. E a avó, ela viveu ainda, né, muito nova, ela viveu nesse mundo ainda com homens. Então ela, entre aspas, conheceu, né, esse passado e tudo mais. E a netinha é muito, tipo, curiosa, ela quer saber como é que era, o que eram os homens e tal. E aí, uma vez num passeio, né, porque, enfim, né, com metade da população morrendo assim, né, óbvio que as coisas, né, tem esse cenário um pouco apocalíptico também de, tipo, a energia caiu, até as coisas irem se recuperando, né, algumas coisas aconteceram. E aí, nos escombros, essa netinha, ela encontra um DVD. E, enfim, ela nem sabe o que é um DVD, né? Essa eu acho que é a parte mais engraçada, assim, sabe? Porque... E aí o DVD é um filme horrível que chama Segurança de Shopping. Eu esqueci o nome do ator. É um ator de comédia. Assim, é um filme, assim, desses de humor, assim, ofensivos. Muito ruins. E aí ela pega e fala, vó, isso é um homem, né?
E aí, pra ela, o modelo de homem é o segurança do shopping, é o ator. E ela fica fascinada, e ela acha que aquilo, né, é a capa do DVD, porque... E aí a Von já abre o DVD, né, tipo, abre assim a caixinha, ela, você quebrou! E tal, né, e aí tinha o CD ainda lá dentro, né, e aí ela dá 1000 jeitos e consegue assistir o filme, e ela fica, meu Deus, isso é um homem, sabe, tipo, impressionada. Enfim, eu esqueci o nome do ator, mas é que é muito engraçado, né, porque vai totalmente contra qualquer padrão de beleza, né? O cara, né, ele é gordinho e tal, e aí pra ela aquilo lá é tipo a referência, né? É muito, muito bom. Então é isso, assim, são tirinhas que você lê super rapidinho, assim, elas são bem gostosinhas de ler, e tem esses momentos bem engraçados, assim, então fica aqui a minha recomendação. Talvez eu tenha jogado no Google segurança de shopping, Kevin James. Isso! Eu ia falar, essas comédias ofensivas, tipo gente adulta, que o Caleb adora, né, Caleb? Pô, Juliana, vamos falar mal de gente adulta aqui, não. Nem expor o coleguinha, né? Tava aqui no início do episódio fazendo um pacto, né? Vamos nos proteger, vamos manter a informação aqui. O que acontece no podcast, fica no podcast, e a Ju já tá aí quebrando o pacto. Peraí, Juliana. E assim, nem entramos na questão do gente grande 1 ou gente grande 2. Gente grande 2 é melhor. Né? Assim, peraí, né? Mas esse segurança de shopping, eu acho que eu vi um pedaço, sei lá, numa sessão da tarde, eu vi o trailer, sei lá que eu vi, assim. Gente, é muito ofensivo, assim. É muito ofensivo. Os filmes do Kevin James, eles estão um pouquinho além, assim. Eles... É uma outra categoria. O Kevin James é o mesmo aquele que tem um filme que ele fala com os animais do zoológico? Isso, esse mesmo, assim. Mas assim, tem um dele com... Ele tá sempre também nos filmes da Adam Sandler, né? Porque tem aquele que eles são bombeiros, que eles se casam, né? Ah, eu os declaro como marido de Larry. Esse é até que é legalzinho. Tá vendo, Juliana? No nível menos ofensivo. Há 5 minutos você tava me criticando. Agora você já tá convencida de que é legalzinho. Não, esse especificamente, mas esse segurança de shopping eu nunca assisti, não. E são essas pessoas, né, que criticam o Murakami, Miyakoto, né? Esse é o nível aqui, esse é o padrão. Lu, eu só te digo uma coisa. Sobrinho de 8 anos que já assistiu todo o catálogo no Netflix. Às vezes eu vejo ele assistindo umas coisas que eu fico assustada. Assim, eu fico... Por que você tá assistindo isso? Essa coisa de não ir pra escola, ele assistiu literalmente todo o catálogo do Netflix. Mas aí não vamos criticar, né? A pandemia foi difícil pra todo mundo. Mas esse é o futuro, né? Eles são o futuro. Dá um pouquinho de medo, eu confesso. Juliana, a gente cresceu vendo banheira do Gugu e a gente tá maravilhosamente bem. E olha que merda a gente fez com o mundo, Caleb. Eu adoro gente que dá esse argumento. Não, mas eu crescia vendo tal coisa e tá tudo bem. Não, cara, olha agora. Assim, olha como o mundo tá. Vai na porta, vai agora, vai lá, vai correndo aqui na porta. Olha e fala assim, pô, isso aí... Dá uma espiada, vai até a esquina. Olha e fala, acho que tá legal, acho que deu certo. Acho que a gente fez um bom trabalho. Aí eu lembro hoje eu entrei no Facebook pro negócio do trabalho e apareceu aquelas lembranças do Facebook, né? Aí eu fui ver. Aí é uma galeria que eu fiz de fotos acho que foi assim que eu comprei a minha câmera digital, né? Mais popozuda. Foi a primeira Flip, né? Que eu fui com a câmera. E aí era muito fácil na Flip conseguir a credencial de imprensa. Eu já falei isso várias vezes. Eu sempre conseguia com o blog do Expanador. Era super de boa, só que eu não entrava muito assim, eu ficava com a credencial de imprensa, mas meio que... Aí eu descobri que a credencial de imprensa também podia se cadastrar como fotógrafo. E aí, nos primeiros minutos da mesa, você podia tirar a foto ali no palco. Quem vai pra Flip... Né, ali tem no palquinho, e aí no comecinho os fotógrafos ficam ali agachados, tirando foto, e depois eles saem. E nesse ano eu entrei, falei, vou testar minha câmera, pá.
E aí tem as fotos da mesa do Paulo Scott com o... José Luiz Passos. E nessa mesa, o Paulo Scott falou uma coisa que naquela hora eu fiquei, nossa, que ele é um pouquinho mais velho que a gente, né? Mas eu achava que ele era muito mais velho. Ele falou assim: a minha frustração é que a minha geração falhou. Agora cabe à próxima geração fazer as coisas darem certo. 2012. E eu, é isso aí, tá na nossa mão. Agora eu digo, a minha frustração, né? E assim. Mas o Tom foi pessimista. Aquele dia bateu, né? Bateu forte. Aquilo ali eu acho muito forte mesmo. Clima gostoso, hein? Nossa, gente. As pessoas vêm para esse podcast para isso mesmo. Você vê, a gente vai de segurança do shopping e filmes do Adam Sandler para reflexões sobre a nossa geração. Mas eu achei a história boa, tá? Eu achei que foi boa. Mas eu fiquei um pouco decepcionada, porque quando você começou Lembranças do Facebook, eu já pensei, vai ser uma história humilhante. Oba! Tô ansiosa. Eu também. Juliana, eu esperava um caminho mais sombrio. Assim, eu sei que a declaração dele é sombria no mundo, né? Nas coisas de verdade. Mas pensando em Lembranças do Facebook, aquele lugar que a gente não sabe mais o que aconteceu. Aquele cemitério de elefantes limbo. Ali. É um limbo. É limbo. Eu também achei que vinha uma coisa mais assustadora, assim. Que aquelas lembranças servem pra isso, né? Pra gente treinar a humildade, que lembrar o quão babaca a gente já foi, pelo menos, não sei vocês, pra mim é exatamente essa sensação sempre. Eu nem entro mais no Facebook. Eu acho que eu não preciso mais dessas lições diárias. Que é pra não dar oportunidade, né? Nossa, as minhas em julho é um show de foto da Flip, assim. Nossa, da Flip, né? Porque, né? Então já teve algumas, aí agora no fim do mês tem mais. É um show. É bom normalmente, né? Porque a gente tá indo pra Flip, mas em 2 anos de pandemia aí, agora que a Luana está em Paraty, né? A gente ia ter... eu só imagino a gente com uns botes assim do lado assim do barquinho dela a gente podia, né, alugar uns botes assim e todo mundo ali do lado do barco, mas... Festa, vai ter festa. E eu queria falar, inclusive, falando em Flip, falando em lembranças, a Leninha, né, nossa amiga, ela postou uma lembrança da nossa última Flip, do Caleb, né, pilotando lá um barco jovem, maravilhoso, e eu achei curioso que a Leninha postou essa foto, né, falando, olha gente, a Flip do ano passado, e eu só pensei, não amiga, foi há 2 anos atrás, eu sei que ano passado não valeu, mas a gente já tá há 2 anos sem Flip. Nossa, o tempo, né, o que virou o tempo agora? E foi anunciado a nova Flip, né, não sei se todos que nos escutam viram, novembro, mas né? eles anunciaram uma data, novembro, é final de novembro, né? Vamos ver o que... Não falaram nada, né? Como que vai funcionar, como que vai acontecer. Sim. Eu tô curiosa para saber como vai ser. Vai ser presencial, vai ser misto, vai ser online? Falaram que é um híbrido. A hibridez que eu entendi, que eu li em algum lugar, é que eles querem que o mediador e os autores estejam no mesmo espaço, mas talvez seja transmitido. Não tenha, tipo, a tenda dos autores, né? Mas não sei. Eu acho que o presencial mais vai ser a Flipinha mesmo, porque são com comunidades ribeirinhas, com as escolas e tudo mais. E acho que se bobear nem fizeram nada no passado, né? Essas escolas devem estar sem muitas atividades, né? Vamos ver. Em breve a gente repercute mais no nome da notícia na nossa live aqui, mas estou ansiosa para saber o que vai ser dessa Flip aí. Fui pega de surpresa, eu achei que esse ano... Eu achei também que super eles iam ignorar e, tipo, fingir que não aconteceu, sabe? Porque ficou muito tempo em silêncio, né? A gente não tinha notícia nenhuma. Exatamente, foi a mesma sensação. E aí, de repente, eu abro o meu Instagram e aparece um post da Flip, eu, oi? Você ainda existe? E aí eu só fiquei pensando, puta, a arte tá tão bonita, eu queria uma eco bag dessas. Prioridades, né?
Obviamente. Tá muito bonito. Eu não posso reclamar porque eu olho e penso no pôster, né? O pôster Então... também, mas enfim. Eu nem lembro mais quem era. É o Caleb? Sou eu? Não, sou eu. Eu vou indicar um livro aqui, pensando, enfim, se você for pegar uma fila longa, se você tiver num lugar assim que você vai ter mais tempo para ler. Ou você pode dividir nas 2 doses, né, Caleb? É uma ótima ideia, Juliana, assim, é uma ótima ideia, assim. Pensando que a segunda dose tem muita fila também, não sei, ficou, né, fica questionamento. Que é um livro que eu acho que eu já falei, mas eu confesso que eu não lembro que eu falei, porque faz muitos anos já, que foi no episódio do Wild Wild Country, que a gente fez lá no começo, episódio 8 ou 9, se eu não me engano. A minha memória, como eu não lembro, na verdade veio daquela lista maravilhosa que ela elaborou. E aí, o livro que eu queria indicar, eu vi alguém comentando no Twitter, e sabe quando alguém comenta um livro que você gosta muito, e aí você fica meio, pô, olha que legal, outra pessoa no mundo gosta desse livro, né? Óbvio que não, né? A gente sempre sente esse foquinho especial. Mas é um livro que eu gosto de um autor, que eu já é o segundo livro dele que eu li, até li alguns outros textos, que é o Calor. Foi publicado aqui pela Companhia das Letras, né, do Bill Buford. Ele tem um subtítulo maravilhoso e muito explicativo, que eu acho que vale a pena aqui colocar assim... Aventuras de um cozinheiro amador como escravo de cozinha de um restaurante famoso, fazedor de macarrão e aprendiz de açougueiro na Toscana. O livro é exatamente isso que ele está falando, que assim, então, assim, acho que eu gosto dessa ideia do subtítulo muito explicativo, porque tem muita coisa no livro, mas assim, o livro é uma delícia, assim, o Bill Buford, ele tem uma história curiosa, assim, porque ele é um jornalista, né, escreve para New York, na época, quando o livro sai, ele era editor da Granta, né? Ele é o editor principal da Granta a partir de 1979, que é quando a Granta dá um salto, né? Muda assim, a importância da revista. Até fala que tipo, enquanto ainda ele era o editor, chegou a vender 100 mil exemplares. Enfim, e é mais ou menos a época que depois que começa a sair aquela Granta Melhores Escritores, e enfim, tem uma fama, né? Ele já tinha até lançado um outro livro, que eu acho espetacular, que chama Entre os Vândalos, que saiu aqui pela Companhia das Letras e está super esgotado, falando sobre os hooligans e essa relação enfim, né, da massa, né, dessa relação no futebol, mas sobre um outro olhar. Ele passa um tempo com os hooligans, e é um livro maravilhoso. E esse Calor, ele, enfim, era um editor super cultuado, enfim, escrevia na New York, tinha todas essas coisas. E aí chega aquela famosa crise da meia-idade, mais ou menos. Ele não resolve comprar um Porsche. Eles vão fazer uma outra coisa. Ele abandona o emprego, vai tirar um ano sabático. E aí ele está fazendo um perfil daquele Mario Batali, né? Aquele famoso Molto Mario, né? Mito Mario, né? Nesse sentido. O livro, só para a gente ter uma ideia, né? Situar ele, é de 2007, esse daqui, a minha edição. O Mario Batali era uma figura assim, muito famosa na época, né, acho que talvez a gente está falando daquele início desses programas culinários, né, que hoje a gente tem muito, mas na época era uma novidade, né, dessa rede de programas, né. E ele faz um perfil do Mario, e o livro é legal que o livro começa assim, jornalista, o cara é um escritor assim, que consegue fazer os ganchos, consegue te envolver, é a presença do Mario, né? Ele chega para uma amiga, fala assim, vou levar alguém aí para almoçar e jantar na sua casa, e é o Mario Batali, assim, que é um cara grande, enfim, o estereótipo, né, do que a gente imagina do italiano, só que assim, é um cara meio... o apelido é Molto Mario, que é muito Mario, né? Ele é um cara exagerado, né, em tudo que ele faz, e até o perfil dele que ele faz na New York fala de alguns vícios, né, principalmente vício de cocaína e tal, e ele meio, cara, imagina, o chefe chega na sua casa para fazer comida, traz comida, bebidas, termina assim, extasiado, né, e ele se empolga e fala com o Mario que ele quer fazer essa reportagem, só que ele queria trabalhar na cozinha do Mario. Então ele vai trabalhar, vai ser o escravo de cozinha, ele vai trabalhar na cozinha de verdade, assim, né, nas bancadas de preparação e tudo, não vai receber absolutamente nada por isso, e ele vai aprender como é trabalhar na cozinha, né,
E, cara, é delicioso, assim. Eu gosto muito, né? Esse livro me lembra outro que eu ainda quero. Não sei se eu já recomendei aqui, mas ainda quero fazer uma recomendação porque eu quero reler ele, que é o Cozinha Confidencial, do Anthony Bourdain. O Anthony era amigo do Bill Buford. Quando o Cozinha Confidencial sai, antes do livro sair, saiu um trecho, mas não exatamente, né? Mas na New Yorker, né? Quando era ainda editada pelo Bill Buford, né? Então, de certa forma, ele fala que o Anthony Bourdain lembra que ele estava cozinhando alguma coisa quando a revista ligou e falou assim, ó, a gente vai publicar o seu texto, e depois disso sai um livro, enfim, e tem um barulho enorme quando o livro dele sai, né? Enfim, o livro vai contar essa experiência e de como eu tenho meio um fascínio por essa ideia da cozinha, as regras enfim, que regem mesmo, né? Porque é isso, né? Eu lembro do livro do Anthony Bourdain que ele fala assim, cara, enquanto tá todo mundo aproveitando, você tá trabalhando. É isso. Sua vida é essa, não vai ser. Você vai sair de madrugada e quando todo mundo começar a sair dos trabalhos é o momento que você vai estar lá trabalhando, assim, sabe? E esse tipo de dedicação. E ele aprende mesmo, assim, é muito curioso que a primeira parte do livro termina com ele, cara, trabalhando, sei lá, 7, 8 horas, assim, exausto, mas, tipo, ele conseguiu meio que cuidar da praça dele, assim, sabe, tipo, e aí essa segunda parte, né, que é quando ele decide, e tem muito, durante essa narrativa dele, tem muitos questionamentos, tem muitas informações, muitas histórias sobre culinária, de onde surgiram alguns pratos, algumas outras coisas, como ele aprende a fazer macarrão. E aí ele decide que o jeito dele aprender a fazer macarrão de verdade é ir para a Itália. Né? Então ele vai tentar aprender a fazer o macarrão. Ele traz uma longa discussão sobre como o uso do ovo na massa foi uma coisa revolucionária. Eu acho que ele dá uma exagerada nisso, mas... E depois ele vai trabalhar também com um açougueiro, que é um açougueiro super famoso, enfim. O livro é uma delícia, assim, gente. Eu acho... Nossa, eu não sei se é o tipo... Porque é o tipo de leitura que me agrada, mas o Calor é um livraço, assim, sabe? O Bill Buford escreve de um jeito que você fica querendo mais, assim, sabe? Tipo, é um contador de histórias mesmo. E é um livro para quem não tá muito acostumado, acho que não era muito meu universo. Ele te apresenta para muitas coisas, né? Essa ideia do cara que não sabe, tá lá na cozinha aprendendo, ele tá falando desse processo, eu acho muito interessante, né? E é um livro delicioso, então assim, acho que para uma fila de vacina é um livro que vai gostoso. Talvez você precisa tomar mais doses, mas acho que vamos com calma. Vamos tomar as duas quando for preciso, se for uma, né, também, mas é um livro que vale a pena muito ler, O Calor. Gostei dessa ideia do livro divertido para ler na fila. Deveria ter pensado nisso. Não, mas assim, só é engraçado que sempre que a gente coloca qualquer tema aqui, às vezes as interpretações são diferentes, assim, nem sempre todas, mas às vezes uma é diferente da outra, assim, sabe? Eu acho engraçado. Porque as pessoas acham que a gente faz o quê? Reuniões de pauta. A gente se reúne, discute detalhadamente o que cada um vai dizer, combina. E na verdade, geralmente o que a gente faz bora gravar, bora aí! No máximo a gente diz qual livro escolheu pra não se repetir, né? Muito raramente. Hoje, por exemplo, a gente não falou. Então, se alguém tivesse a mesma ideia... Pô, mas hoje era livre, assim. Hoje ia ser um sincronismo um pouco exagerado, assim. Eu confesso que eu ia falar, gente, a gente tudo bem, né? A sintonia aqui, energia lá em cima, todo mundo, mas, pô... Contem pra gente, né? Já que o assunto é tão livre e permite tantas interpretações, qual livro você indicaria para ler na fila? Ou se você levou algum livro para ler na fila, talvez isso tenha acontecido. Essa é uma boa pergunta, hein? Bom, a minha escolha agora, né, a minha segunda escolha, eu pensei o seguinte, fila, vamos de contos. Acho que conto é uma boa ideia para uma fila, né, você consegue acabar ali o conto mais rápido, dá ali para você, né, terminar a historinha antes da sua vez. E eu fiquei pensando também sobre o que está em destaque, né, nesse momento da pandemia, além da terrível desigualdade social e velha luta de classes. O cidadão de bem, né? Que tem sempre essa presença magnífica, significativa. Né? A gente está vendo vários cidadãos de bem aí aprontando 1001 confusões na pandemia, desde, sei lá, não ser capaz de não ir numa festa,
né? Não ser capaz de não pensar além do seu próprio prazer imediato, ou furar fila, né? Tomar 3 doses de vacina enquanto tem gente que não tomou nenhuma, selecionar trabalhadores e empregados pela vacina que este empregado tomou, né? Entre outros exemplos aqui que eu poderia dar para vocês. E aí eu fiquei pensando em cidadão de bem, e eu lembrei de George Saunders. A Ju e o Caleb outro dia me recomendaram um livro eu achei que tinha relações com um livro que eu li do George Saunders e ficou na minha cabeça. Eu acho que eu nunca falei dele aqui no podcast, que é o 10 de dezembro. Ele é um livro que são 10 contos, se eu não me engano, e todos eles se passam no subúrbio norte-americano. E ele tem exatamente essa ideia, sabe? De colocar esses cidadãos de bem como personagens. Então, são todos esses cidadãos muito bem intencionados, né? Sempre com ótimas intenções, e assim, que se acham muito especiais, que repetem e repetem incansavelmente lugares comuns. Então, ele vai falando sobre esses cidadãos. Ele, em alguns contos, ele tem uma pegada de ficção científica, meio Black Mirror, assim. Então tem um conto que é esquisitíssimo, mas que eu amei, que se chama Semplica Girl, que é de um cara, um cidadão de bem, que ele é muito consumista e ele não consegue controlar o próprio consumismo. Tá com o cartão de crédito estourado, completamente afundado em dívidas, mas a filha dele quer um presente, né? Ela quer ganhar algo e ele não consegue negar. E o que ela quer? Ela quer justamente essa Semplica Girl, que são mulheres que vêm de países periféricos e que vão para os Estados Unidos e que se vendem como objetos de decoração para as famílias de classe média. Então você pode pendurar uma moça dessas no seu jardim, né, e deixar ela lá como decoração, e é a última grande moda entre a classe média norte-americana, né? É um bafo, assim. Então a história fala sobre isso. É terrível e assustador e muito factível, de certa maneira. E ele tem outros contos muito esquisitos também. Ele tem o meu conto favorito é o primeiro, que fala sobre uma menina que está em casa e ela vai sofrer uma agressão e tem um vizinho que pode ou não salvar ela. Então, é sempre histórias assim, de famílias, de pessoas que se acham extremamente iluminadas, né, e boas e bem intencionadas, mas que tem esse verniz, né, que por baixo esconde coisas, pensamentos, hábitos, culturas terríveis, né? Eu acho que o Saunders, ele é muito bom em criar narradores. Então, assim, todos os contos dele têm uma voz narrativa diferente, é um narrador diferente. Então, esse, por exemplo, esse primeiro que eu gosto, ele é todo narrado pela adolescente, e eu acho sensacional a narração, assim. Você compra super que é um adolescente narrando, uma adolescente que não tem ainda uma visão muito completa de mundo, sabe? Que tem um horizonte ainda muito pequeno e que repete muita coisa dos pais e daquele ambiente que ela vive. Mas ele tem outros narradores, ele tem um assassino que é narrador, enfim, ele vai passeando assim por vozes e ele constrói essas vozes muito bem. E ele é um autor que teve um certo destaque há um tempo atrás, porque ele ganhou o Man Booker Prize, né? Ele ganhou pelo Lincoln no Limbo, se eu não me engano foi em 2017, talvez. O 10 de dezembro é de 2013, então é um livro que veio um pouquinho antes. E aí as pessoas estavam falando muito desse autor, eu não tinha o Lincoln no Limbo, até hoje não li, apesar de ter vontade, mas eu tinha esse de contos. E aí eu li, assim, histórias muito esquisitas, mas que fala sobre classe média. Assim, vale a pena. Algumas histórias são bem perturbadoras, ficam com a gente aí durante um tempo, mas eu acho que é uma leitura bem legal, assim. Eu acho que o romance dele deve ser muito bom também, porque como contista, principalmente nessa construção de vozes, eu fiquei bem impressionada com esse livro. Essa da boneca aí, leve, assim, qualquer semelhança, rapaz. Você fala, eu fiquei incomodado aí. São horríveis as histórias, assim. Esse fim de semana no Fantástico apareceu uma reportagem, eu não sei se... Eu acho que todo mundo lembra a história daquela senhora que foi liberta, né? Porque ela era escrava numa família em Minas Gerais.
E aí o Fantástico fez uma matéria com mulheres, acho que, assim, eles focaram na Bahia, né? Que aí elas estavam indo conhecer o mar e tudo mais, e é isso, né? Mas isso é comum em muitos lugares, né? Que o foco da reportagem acabou sendo que ela tem uma casa de convivência para essas mulheres tentarem reaprender a viver, assim. Aí a Lu começou a falar, tipo, é muito a nossa história, sabe? Surreal, né? Baixamos o clima de novo aqui. E é final de episódio aí, vamos fazer um esforço para levantar esse astral. Ju vacinada! E Caleb amanhã, né? Aliás, para vocês que estão escutando o episódio na sexta-feira, hoje. A minha vacina, se você está escutando, a minha vacina já é notícia velha. Então é isso, gente. Ó, ontem deu tudo errado. Nossa internet caiu 1 milhão de vezes, a gente perdeu a gravação. Então acho que hoje deu certo. Acho que hoje a gente tá numa estrela boa. Aqui, o José Otávio, que morava na casa que era a internet da Ju, se mudou pra minha. Foi passar férias em Paraty. Exato, aqui no barquinho. Mas é isso, acho que o episódio hoje vai dar certo. Vamos ter fé que tem que sair amanhã. Sexta-feira aqui de vacinação do Caleb. Vai funcionar. E é isso aí. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.